Olá, amigos da Rede Assim, a rádio mais informada. Está no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, fundador da Moai Ikigai, Educação com Propósito. E uma das técnicas muito fortes que a gente trabalha na conexão das pessoas com propósito é a neurociência. É a capacidade de você entender como é que a sua mente se programa para entender o mundo à sua volta. E também permitir que você descubra que você pode reprogramar a maneira como você encara as coisas e ter resultados extraordinários. E hoje eu estou com a Fabi Kiyotaki, uma especialista. Seja muito bem-vinda, Fabi. Eu que agradeço, estou muito feliz e honrada de estar aqui com você, Rafael. Obrigada mesmo. Fabi, conta um pouco mais sobre a sua atuação nessa saúde mental das pessoas. Hoje eu ajudo as pessoas a se livrarem de tristeza profunda, ansiedade, medos, fobias, procrastinação, qualquer sentimento ou comportamento que ela queira se livrar. Eu consigo ajudar e juntas eu consigo ajudá-la a buscar mais felicidade para a vida. Esse é o propósito. Uau, buscar mais felicidade para a vida parece a nossa grande jornada. E quem ouve falar, é mágica, eu vou lá e fico feliz. Aí, como é que isso acontece? Qual é o processo? Na verdade, normalmente a pessoa chega com uma reclamação, algo pontual que ela quer se livrar, uma ansiedade, um medo extremo, uma insônia. E é por isso que eu brinco que é menos sofrimento e mais felicidade. Quando a gente se livra de algum bloqueio, alguma trava que a gente tem, a gente consegue levar essa vida com mais leveza, com mais felicidade, que é o que todos nós merecemos, né, na verdade. E é engraçado que isso acontece com todos, né, Fabi? Assim, é impressionante que às vezes tem empresários que têm um negócio, aí eles precisam conseguir apresentar o negócio deles para conseguir investidores ou para captar clientes ou falar com segurança. E ele trava, né? Como é que isso acontece? Como é que você lida com esse tipo de situação? Bom, na verdade eu ajudo a ele buscar o poder da mente dele e ensiná-lo a usar esse poder da mente que hoje trava, hoje bloqueia, a favor dele. Então empodera, a gente tira os bloqueios, as travas, empoderando a pessoa para que ela consiga usar o poder da mente a favor, aí não tem mais limites. A gente tem então na nossa mente, enquanto a gente vai se programando para entender o mundo desde criança, algumas crenças que são limitantes, algumas crenças que trazem potência pra gente. De onde nascem essas crenças que fazem a gente ter baixa autoestima, ou ter uma fobia, ou ter medo? Como que isso acontece na vida das pessoas, Fabi? Na verdade, durante a vida nós vamos acumulando alguns lixinhos, que eu falo que são os lixinhos emocionais, e eles podem ter um ponto que desencadeia ou só ir acumulando e o copo transborda. Mas o que importa é que a gente consegue trabalhar, consegue se livrar dele e consegue empoderar para que aquilo não atrapalhe mais na vida, ficar no passado. E é engraçado que realmente muitas vezes de onde vem a maior dor, a maior dificuldade é onde a gente consegue converter para uma nova potência. E as pessoas acham que isso é feito que o terapeuta faz isso com a pessoa, ou o coach, ou o programador. Não, a gente constrói isso junto com a pessoa para que ela faça isso para ela mesma, não é assim? Exatamente, eu sempre aviso que é um trabalho em conjunto, então eu só não recomendo para as pessoas que não querem mudança. É normal uma mãe querer que a adolescente mude, ou que a criança mude, ou a esposa querer que o marido mude. Então eu aviso que a gente só consegue a transformação se a pessoa quiser. Então é um trabalho em conjunto, não existe mudança passiva, não existe a Fabi vai lá, abrir sua mente, fazer uma cirurgia, fechar e tá tudo certo. É sempre um trabalho em conjunto, mudança passiva, nesse caso, não existe. E não existindo a mudança passiva, aí para aquela, como você falou, aquela mãe, aquela esposa, aquele dono de empresa que tem um funcionário que tem um talento, mas que está tendo dificuldade, aquela pessoa que gostaria de influenciar e de despertar esse desejo de mudar no outro. O que pode ser feito para gerar estímulo, influência para a pessoa querer mudar a própria vida? A própria vida ou a vida da outra pessoa? Assim, não, a comunicação eficaz, eu imagino, legal, no caso, assim, com mãe, com esposa, o marido que deseja aumentar o campo de influência dele, que é onde que a gente consegue. Existe aquele limite que a decisão, o livre-arbítrio da outra pessoa, então a gente não consegue. Mas para aumentar o campo de influência e a comunicação eficaz, a gente consegue sim trabalhar, ensina algumas técnicas, várias dicas, é possível aumentar. Não entrar na mente da outra pessoa e fazer ela decidir a mudança. Aí é só com a pessoa mesmo. Tem aquela velha história, né? Ninguém motiva ninguém, né? Você cria Sim. um ambiente para que a pessoa, influenciada por isso, de repente tome uma decisão, mas é ela quem toma. Às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente precisa ficar confortável com isso, Rafael, porque inclusive com as pessoas mais próximas, quando a gente percebe que a pessoa
precisa mudar, mas ela não enxerga. Então, quando nós damos o nosso máximo, dá o nosso melhor, e mesmo assim a pessoa não muda, nós precisamos ficar em paz, que nós fizemos tudo o que pudemos e que a pessoa está decidindo não mudar nesse momento. Não quer dizer que ela não vai mudar nunca, mas que não está nas minhas mãos. Eu vejo muitas pessoas sofrendo, às vezes com um parente, um filho que não consegue mudar, mas a gente precisa ficar em paz, que se precisar nós estamos prontos, mas a gente não consegue mudar a decisão da outra pessoa. Esse é um ponto que não acontece só na esfera familiar e dos parentes. No nosso ramo de atuação, de evolução humana, de desenvolvimento humano, de transformação, o profissional, quando ele está começando e não tem muita maturidade nisso, ele fica angustiado, mas eu não consegui fazer a pessoa mudar. Não, você não consegue mesmo. Você tem técnicas, ferramentas, capacidades que permitem que a pessoa tome essa decisão e às vezes ela não tome, o poder está nela, você tem que ficar em paz com isso, né, Fabi? Tem um caso de um diretor que logo no começo eu dei um treinamento de análise comportamental, comunicação eficaz, e dentro dessas informações eu comentei isso, do campo de influência, que ninguém muda ninguém, e ele na semana seguinte ele falou: Fabi, desde o dia do treinamento eu consegui dormir em paz. Eu não dormia, eu não sei mais há quanto tempo que eu não dormia bem, eu sempre acordava várias vezes. Eu falei: nossa, mas o treinamento nem era voltado para isso. Você mostrou para mim que eu consigo agir dentro de mim e não consigo mudar os outros, e isso me deu uma paz, porque eu já estava há anos angustiado tentando mudar as pessoas à volta dele, revoltado, porque ele queria mudar os outros, eram os outros que precisavam mudar para que a empresa desse certo, e ele mudou radicalmente a vida dele. Foi bem interessante essa visão. Mudança radical de vida, ela causou tantas, mas quer saber qual foi a principal? A própria. A Fabi tem uma história muito interessante contando como que foi a virada de ela se transformar nessa pessoa que vem colaborando com tantas outras. E você vai conhecer essa história na volta do programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.